Alien. Surgido das sombras. Parte 1. Sonhando com monstros. Capítulo 3. Ripley. Relatório de progresso. Para Incorporação Weyland-Yutani, Área de Ciências. REF, um código 937. Data não especificada. Transmissão pendente. Pedido de socorro recebido. Relevante o suficiente para fazer um desvio. Tempo esperado de viagem para LV-178. Velocidade atual, 4.423 dias. Velocidade máxima, 77 dias. Nível de combustível, 92%. Iniciando o impulso. Ela sonha com monstros. Astutos, negros, quitinosos, lisos, malévolos, escondendo-se nas sombras e atacando, colocando sementes nas pessoas que ela amava, seu ex-marido, sua adorável filha, que depois explodiam em banhos de sangue. Eles se expandem em grande velocidade, como se tivessem sido trazidos rapidamente de distâncias que ela mal pode conceber. E, ao serem atraídos para mais perto pelos vácuos do espaço profundo, eles crescem e crescem, chegando ao tamanho de uma nave, de uma lua, de um planeta, para depois ficarem ainda maiores. Eles vão engolir o universo, e ainda assim vão deixá-la viva para testemunhar a destruição. Ela sonha com monstros à espreita nos corredores de sua mente, apagando rostos conhecidos de sua memória antes que ela possa ter a chance de lembrar seus nomes. Entre esses sonhos há lacunas de breu. Mas ela não oferece nenhuma trégua, pois há sempre um antes para lamentar e um depois para temer. Quando começa finalmente a despertar, os pesadelos de Ripley voltam apressados para as sombras e começam a desaparecer. Mas só parcialmente. Mesmo com a luz despontando nos seus sonhos, as sombras permanecem. À espera. Dallas, disse Ripley. O quê? Ela estalou os lábios, tentou tossir com a garganta seca, e percebeu que aquilo era impossível. Dallas estava morto. O alien o havia levado. O rosto diante dela era fino, barbado e preocupado. Desconhecido. Ele a encarou. Dallas, como no Texas? Perguntou ele. Texas? Seus pensamentos estavam confusos. Uma bagunça de lembranças aleatórias, ou algumas ela reconhecia, outras, não. Ela se esforçava para trazê-las à tona, desesperada por uma pista sobre sua identidade e seu paradeiro. Sentia-se desassociada do próprio corpo. Impressões flutuantes tentavam encontrar um lar, o corpo físico era algo frio e disperso sobre o qual não tinha nenhum controle. Por trás de tudo pairava uma sombra enorme, insidiosa. Ótimo, e disse o homem. Porra! O quê? Será que ela estava de volta a Nostromo? Mas então se lembrou da estrela de fogo na qual a enorme nave de salvamento havia se transformado. Resgate, então? Alguém a havia encontrado. A nave havia sido recuperada. Ela estava salva. Ela era Ellen Ripley, e logo se reuniria novamente com... Algo se mexeu na sua barriga. Uma torrente de imagens a invadiu, muito vívidas em comparação àquelas que ela teve desde que acordou e que a assustaram a ponto de colocá-la em movimento e despertar os seus sentidos. Cane se debatendo, seu peito se rasgando e se abrindo, aquela coisa emergindo. E Ripley colocou a mão no próprio peito, pronta para sentir a pele se esticando e a agonia das costelas se quebrando. Ei, ei, disse o homem, estendendo a mão em sua direção. Você não entende o que vai acontecer? Ela queria gritar, mas sua voz estava presa, a boca tão seca que a língua parecia uma lesma inchada e coberta de areia. Ele a segurou pelos ombros e acariciou seu queixo com os polegares. Foi um gesto tão íntimo e gentil que ela parou de se debater. Você tem um gato, disse ele, sorrindo. O sorriso combinava com seu rosto, mas ele parecia pouco à vontade, como se raramente o usasse. Jonese, e chamou Ripley dolorosamente, com a voz áspera, e o gato foi da sua barriga para o peito. E ficou ali, sacudindo-se de leve, para depois arquear as costas e fincar as garras. Elas arranharam a pele de Ripley, atravessando o fino colete, e ela estremeceu, mas gostou. Era uma dor que lhe dizia que ela ainda estava viva. A mulher estendeu a mão para Jonese, e enquanto o acariciava uma sensação de imenso bem-estar a invadiu. Ela havia se erguido das sombras, e agora que estava em casa, ou perto de casa, se tivesse sido resgatada por uma nave maior, faria o máximo possível para não pensar mais neles. As lembranças terríveis e pesarosas já se acumulavam, mas não passavam disso. Lembranças. O futuro estava em aberto.
Eles nos encontraram e sussurrou ela para o gato enquanto o animal ronronava suavemente. Seus braços não pareciam pertencer a ela, mas Ripley sentiu o pelo nos dedos e nas palmas. Jonesy se esticou sobre sua dona. Ela se perguntou se gatos podiam ter pesadelos. Estamos a salvo agora. Pensou em Amanda, sua filha, e em como ficaria feliz de reencontrá-la. Será que Ripley havia perdido o seu aniversário de 11 anos? Ela sinceramente esperava que não, pois odiava descumprir uma promessa. Erguendo-se devagar da cama, com o homem a ajudando, ela gemeu enquanto seus nervos ganhavam vida. Era o pior caso de cãibra de todos os tempos, muito pior do que qualquer outro que já tivesse experimentado depois de qualquer hipersono. Ereta, ficou sentada o mais imóvel que podia enquanto a circulação retornava, até que suas terminações nervosas parassem de formigar e finalmente se acalmassem. E então o homem falou. Na verdade, você não está de fato tão segura, para ser honesto. O quê? Quer dizer, não somos uma nave de resgate. Achávamos que você fosse a nave de resgate quando a vimos pela primeira vez em nossos telescópios. Achávamos que você tivesse respondido ao nosso pedido de socorro. Mas, ele parou, e, quando Ripley olhou para cima, viu duas outras figuras atrás dele no interior confinado da nave. Eles estavam recostados na parede, olhando para ela e para a câmara de estase com cautela. Você está brincando comigo, e disse um deles, uma mulher. Cala a boca, Seddon. O homem estendeu a mão. Meu nome é Oop. Você consegue se levantar? Onde estou? Perguntou Ripley. Em nenhum lugar onde gostaria de estar, com certeza, e disse o homem atrás de Oop. Ele era muito alto, magro e frágil. Volte a dormir, senhorita. Bons sonhos. Esse é Powell e apresentou o Oop. Não se preocupe com eles. Vamos levá-la à ala médica agora. Garcia pode lhe dar um banho e fazer alguns exames. Parece que você precisa comer também. Ripley franziu a testa, e sua boca, na mesma hora, ficou seca de novo. O estômago roncou. Ela se sentia tonta. Agarrou-se à lateral da câmara de estase, e, enquanto tentava mover a perna lentamente para ficar de pé, Oop segurou seu braço. A mão dele parecia incrivelmente quente, maravilhosamente real. Mas suas palavras ficaram martelando na cabeça dela. Jonesy se aconchegou ao pé da câmara de estase, como se estivesse ansioso para pegar no sono novamente. Talvez os gatos saibam mesmo de tudo, refletiu ela. Onde? Perguntou Ripley novamente, mas então a nave começou a girar, e enquanto ela desmaiava as sombras se fecharam mais uma vez. Garcia era uma mulher pequena e atraente que tinha o hábito de rir depois de tudo o que dizia. Mas Ripley não achava que isso fosse uma timidez endêmica. A médica parecia nervosa. Você está na Marion, disse ela. Um cargueiro de mineração orbital. Trabalhamos para a companhia de mineração Kellan. A companhia é propriedade da Prospectia, que por sua vez é uma subárea da corporação Sunray, que é, como praticamente tudo, propriedade da Weyland-Yutani. Ela deu de ombros e riu. Nossa nave foi construída para extrair grandes quantidades de minério, na verdade. Os porões são enormes e há 4 plataformas de reboque extensíveis amontoadas lá nos fundos, sob a sala de máquinas. Nós extraímos trimonita, a substância mais resistente conhecida pelo homem. Ela é 15 vezes mais dura do que o diamante, e extremamente rara. Temos pouco mais de 3 toneladas a bordo. Qual é o problema com a nave? Perguntou Ripley. Ela ainda estava cansada e se sentia doente, mas estava com a cabeça no lugar outra vez. E sabia que algo ali estava muito errado. Garcia desviou o olhar, e sua risada foi quase silenciosa. Uns probleminhas mecânicos. Ela estendeu a mão para pegar um pouco mais de gel estéril e começou a esfregá-lo no antebraço de Ripley. Estamos indo para casa? Casa? Perguntou Garcia. O sistema solar. Terra. A médica pareceu subitamente assustada. Balançou a cabeça. Oop me pediu para cuidar de você, só isso. Ela prosseguiu no tratamento, tagarelando para disfarçar o nervosismo, falando de futilidades, e Ripley não fez nada para impedi-la. Se Garcia pudesse de algum modo fazer com que ela parasse de se sentir tão péssima, esse era um pequeno preço a se pagar. Estava na hora de descansar um pouco, talvez, antes que ela descobrisse o que diabo estava acontecendo naquela nave. Soro fisiológico, e disse Garcia, enquanto pegava uma seringa.
Medicina do velho mundo, mas vai ajudar na reidratação e fazer com que tenha muito mais energia em pouco tempo. Você vai sentir uma picada. Ela enfiou habilmente a agulha em uma veia do braço de Ripley e colocou um adesivo no lugar. Recomendo pequenas quantidades de alimento líquido para começar. O seu estômago não tem recebido comida há bastante tempo, e o revestimento interno ficou bastante sensível. Por quanto tempo? Perguntou Ripley. Uma pausa, uma risadinha. Sopa. Lachance faz uma sopa ótima, para um cínico desgraçado como ele. Está na cozinha agora. Ela foi até um armário e trouxe uma bolsa branca. Separamos algumas roupas para você. Tive que me livrar da sua roupa de baixo. Ripley levantou o lençol que a cobria e percebeu que estava nua. Teria sido de propósito? Talvez eles não quisessem que ela se levantasse e saísse correndo por aí. Obrigada, e disse ela. Vou me vestir agora. Ainda não, e falou Garcia, largando a bolsa e empurrando-a para debaixo da cama com o pé. Preciso fazer mais exames. Ainda estou verificando as suas funções hepáticas e renais. Seu pulso parece bom, mas sua capacidade pulmonar parece estar reduzida, provavelmente devido ao fato de você ter mantido um padrão de sono. Portanto, ela virou-se novamente para a mesa cheia de remédios. Tenho alguns comprimidos e medicamentos para você tomar. Para quê? Vão fazê-la se sentir melhor. Não estou doente. Ripley desviou o olhar e passou a reparar em todos os detalhes daquele ambulatório. Era pequeno, com apenas 6 camas, e algumas delas só tinham o básico. Mas também havia vários equipamentos de tecnologia de ponta que ela não reconheceu, incluindo uma câmara de suporte vital de tamanho considerável no centro da sala, trazendo um nome familiar na placa de identificação afixada na lateral. Uma mão fria se fechou em torno do coração de Ripley. Eu era dispensável, pensou. Ela sentia um misto de orgulho e raiva por ter sido a única sobrevivente. Você não disse que vocês eram uma nave da Weyland-Yutani. O quê? Garcia seguiu o olhar de Ripley. Ah, não somos. Não oficialmente. Como eu lhe disse, a nossa empresa é a Companhia de Mineração Kellon, uma subárea da Sunray. Mas a Weyland-Yutani fabrica um monte de equipamentos utilizados na exploração espacial. É difícil encontrar uma nave sem algo deles. E, para ser honesta, as câmaras médicas são simplesmente as melhores que já vi. Eles sabem fabricar coisas incríveis. Uma vez tivemos um minerador com... É uma empresa grande? A maior, respondeu Garcia. Praticamente dona do espaço. A Weyland-Yutani é dona de várias outras empresas, e a Sunray foi comprada por eles, não sei, 12 anos atrás, talvez? Eu estava trabalhando no quartel-general daquela em Io na época, não havia tripulado nenhum voo. Isso não mudou muita coisa, mas abriu nossos olhos para as diversas missões que estavam sendo iniciadas. Ela não parava de falar enquanto preparava medicamentos e contava comprimidos, e Ripley não a interrompeu. Eles estão investindo em empresas de terraformação agora, sabia? Montam enormes instalações de processamento da atmosfera em planetas adequados, fazem algo com o ar, limpam, tratam, não sei, sou médica, mas isso leva décadas. Depois a aquisição de materiais, prospecção, mineração. Ouvi dizer que eles construíram naves enormes, com quilômetros de comprimento, capazes de pegar e rebocar pequenos asteroides. Possuem uma grande variedade de estações de pesquisa também. Médicas, científicas, militares. A Weyland-Yutani tem se metido em todos os tipos de empreitada. Talvez os tempos não tenham mudado tanto, pensou Ripley, e era a medida dos tempos o que a estava incomodando. Ela se sentou e colocou um pé para fora da cama, empurrando Garcia para o lado. Estou me sentindo bem, e insistiu ela. O lençol caiu no chão, e Garcia desviou o olhar, envergonhada. Ripley aproveitou a deixa, ficou de pé e se abaixou para pegar a bolsa com as roupas. Ah, disse uma voz. Ela levantou os olhos. Hope estava na entrada da ala médica, e ficou observando a sua nudez por alguns segundos a mais do que o aceitável antes de virar o rosto. Merda, desculpe, achei que você estivesse. Segura na cama onde você quer que eu fique? Perguntou Ripley. Sem fazer perguntas? Por favor, e disse Hope, sem se virar. Ele não chegou a elaborar o pedido, mas Ripley se sentou novamente. Na verdade, ela o fez antes de se abaixar, porque ainda se sentia um lixo. Em seguida, segurou o travesseiro e puxou o lençol até debaixo dos braços. Agora você pode olhar, e falou ela.
Hope sorriu e sentou-se ao pé da cama. Como está se sentindo? Conte o que está acontecendo que eu decido. Hope olhou para Garcia, que assentiu. Sim, ela está bem, e afirmou a doutora. Está vendo? Disse Ripley. Bem, apesar da sensação angustiante de medo na boca do estômago. Ok, e disse Hope. Então, a questão é a seguinte. Você não foi resgatada. Avistamos a sua nave nos nossos scanners há pouco mais de 15 horas. Você vinha em aproximação remota. Controlada por quem? Hope deu de ombros. Você estava à deriva, deu uma volta em torno da Marion e acabou atracando em uma das pontes de atracação que restavam. Uma sombra tomou sua expressão. Isso é outra coisa que preciso perguntar, pensou Ripley, se ele não contar por vontade própria. A ponte de atracação. A nave tem protocolos de proximidade e disse ela. Ela atraca automaticamente? Se estiver programada para fazer isso. Ok, bem, isso não importa mais. Nossa situação, e agora a sua, é muito grave. Ele fez uma pausa, como se quisesse organizar os pensamentos. Sofremos uma colisão 11 semanas atrás. Perdemos boa parte de nosso pessoal. Isso nos tirou da órbita geoestacionária, e agora estamos em padrão de deterioração. Segundo nossos cálculos, temos menos de 15 dias antes de começarmos a queimar na reentrada atmosférica. Na atmosfera do quê? LV-178. Uma pedra. O planeta que estão escavando em busca de trimonita, e disse Ripley, e se divertiu com o olhar que Hope lançou a Garcia. Está tudo bem, ela não me disse mais nada. Nada importante. Hope estendeu as mãos. É isso. Nosso sistema de antenas foi danificado, por isso não foi possível enviar quaisquer sinais de socorro de longa distância. Mas depois da colisão enviamos um pedido de ajuda por um transmissor de alta frequência, que ainda está sendo transmitido em loop. Esperamos que ele seja captado por alguém a uma distância que viabilize um salvamento. Ele franziu a testa. Você não o ouviu? Desculpe, e respondeu ela. Eu estava tirando uma soneca. Claro. Hope desviou o olhar, esfregando as mãos. 2 outras pessoas entraram na ala médica, ambas esfarrapadas e desgrenhadas. Ela reconheceu Cazenove, a doutora negra que a havia examinado na primeira vez. Mas o homem ela não conhecia. Forte, com um rosto triste e murcho. Na sua placa de identificação lia-se Baxter. Ele se sentou em outra cama e olhou para ela. Oi, e disse Ripley. Ele apenas a cumprimentou com a cabeça. Então, o que aconteceu com você? Perguntou o. Ripley fechou os olhos e uma onda de lembranças invadiu o planeta, Kane, o nascimento do Alien, o seu rápido crescimento, então o terror e a perda da Nostromo antes de escapar na nave auxiliar. O confronto final com o demônio. As memórias a chocaram com sua violência, seu imediatismo. Era como se o passado fosse mais real do que o presente. Eu estava em uma nave rebocadora, e disse ela. A equipe morreu em um acidente, o núcleo da nave entrou em colapso. Fui a única sobrevivente. Nostromo, comentou o. Como você sabe? Acessei o computador de bordo da sua nave. Lembro-me de ter lido sobre ela quando era criança. Ela foi parar no arquivo de naves que desapareceram sem deixar rastros. Ripley virou-se. Por quanto tempo eu fiquei lá fora? Ripley já sabia que a resposta seria difícil. Já havia notado isso na reação de Garcia, e viu novamente, agora, em 37 anos. Ela olhou para suas mãos, para as agulhas nos antebraços. Eu não envelheci um único dia, pensou ela. E então se lembrou de Amanda, sua adorável filha que odiara a ideia de ficar longe da mãe, mesmo que fosse por 17 meses. Isso vai deixar as coisas mais fáceis para nós quando eu voltar, dissera-lhe Ripley, enquanto a abraçava com força. Aqui, olhe. Ela apontara para a tela do computador de Amanda e clicara no calendário. O seu aniversário de 11 anos. Volto para a festa, e vou comprar o melhor presente de todos os tempos. Vai contar a ela sobre a Samson? Perguntou Baxter. Ripley olhou ao redor da sala. Quem é Samson? Ninguém respondeu. Baxter deu de ombros, caminhou até sua cama e pôs um tablet em cima do lençol. Tudo bem, e disse ele. De qualquer maneira, vai ser mais fácil mostrar. Ele clicou em um ícone.
A Samson está trancada na ponte de atracação que nos restou. Está assim há 77 dias. A nave está isolada. Essas criaturas estão lá dentro, e também são o motivo de estarmos fudidos. Ele tocou na tela. Naquele momento, Ripley duvidou de tudo. O fato de ela estar acordada. E de estar lá, sentindo os lençóis na pele, as agulhas espetadas nos braços. Ela duvidou da ideia de que havia sobrevivido e esperava que aquilo fosse simplesmente um pesadelo antes da morte. Não, e sussurrou ela, e a atmosfera no recinto mudou instantaneamente. Ela começou a tremer. Quando piscou, seus sonhos estavam por perto novamente, os monstros sombrios do tamanho de estrelas. Então, foi apenas um sonho? Perguntou-se. Um pesadelo? Olhou para aquelas pessoas desconhecidas, e enquanto o pânico se instalava, se perguntou de onde elas poderiam ter vindo. Não, exclamou ela, com a garganta seca queimando. De novo, não. Kasianov gritou alguma coisa, Garcia assegurou, e Ripley sentiu outra dor aguda na mão. Mas mesmo enquanto tudo desaparecia, não havia como encontrar a paz. Ela sabe o que são aquelas coisas, e disse o. Estavam de volta à ponte. Kasianov e Garcia haviam permanecido na ala médica para manter Ripley sob observação, com ordens para chamá-lo de volta no momento em que ela acordasse. Hope queria estar lá à sua disposição. Ela havia sofrido uma grande provação, e agora havia acabado de acordar em uma situação pior. Além disso, talvez ela pudesse ajudar. Talvez ela saiba como matá-las, e disse Baxter. Talvez sim, repetiu Hope. Talvez não. No mínimo, ela sabe o que são. Ele se voltou para o monitor. Mostrava a última imagem capturada pela câmera interna da Samson. Eles perderam contato com a nave fazia 30 dias. Jones já morrera havia um bom tempo a essa altura. As coisas o haviam arrastado para o compartimento de passageiros e o matado. Elas tinham crescido até assumir formas escuras e sombrias que ninguém conseguia distinguir. Do tamanho de uma pessoa, talvez ainda maiores, as 4 formas permaneciam quase imóveis. O que fazia com que ficasse ainda mais difícil vê-las naquele cenário mal iluminado. Baxter passou para outra tela e viu a baia 3 por todos os ângulos, e imagens que todos eles conheciam muito bem. As 3 câmeras que Belford e Powell haviam instalado mostravam os mesmos ângulos de sempre e nenhum movimento, nenhum sinal de perturbação. As portas permaneciam bloqueadas e sólidas. Os microfones não captavam som algum. Haviam perdido a visão do interior da Samson, mas, pelo menos, ainda podiam ficar de vigília. E se essas coisas irrompessem pelas portas e saíssem do nível de atracação? Eles tinham um plano. Mas ninguém tinha muita fé nele. Vou ver como Powell e Belford estão se saindo, e disse o. Grite se tiver notícias da ala médica. Por que você acha que ela veio para cá? Perguntou Baxter. Acho que nem ela sabe. Hope pendurou o maçarico de plasma que vinha carregando no ombro e deixou a ponte. O maçarico era uma versão portátil e pequena, utilizada nas minas para derreter e endurecer depósitos de areia. As maiores ficavam no planeta e estavam dispostas em trilhos, sendo utilizadas para criar as paredes sólidas dos novos poços de mineração e explodir a areia, derretê-la e endurecê-la novamente para obter lajes com 25 centímetros de espessura. Os maçaricos menores poderiam ser empunhados por um minerador para consertar rupturas. Ou, pensou o, para afastar visitantes indesejados. Ele não sabia se funcionaria, e tinha visto os efeitos quando um fora usado na Delilah. Mas, na amplitude da Marion, se uma dessas criaturas viesse em sua direção, ele estaria pronto. Seddon estava no laboratório de ciências. Ela passava bastante tempo por lá agora, e às vezes, quando Hope lhe fazia uma visita, ele se sentia um intruso. Ela sempre fora uma mulher reservada, além de atraente, e muitas vezes Hope gostava de conversar com ela sobre os aspectos científicos do que faziam ali. Ela trabalhou durante um tempo para Weyland-Yutani em uma de suas bases de pesquisa que orbitava próxima a Centauri. Embora não trabalhasse mais para eles diretamente, a empresa ainda financiava oficiais de ciências em muitas naves, e em qualquer subárea que os quisesse. Os financiamentos eram muito generosos, e não costumavam poupar recursos para bancar uma missão. Ele gostava de Seddon. Gostava da sua dedicação e do seu aparente amor pelo trabalho. Lá fora é um playground infinito e maravilhoso, dissera ela certa vez quando ele lhe perguntara o que esperava encontrar. Tudo é possível. Agora, a imaginação infantil de Seddon havia levado um golpe. Ao mesmo tempo, os sonhos de criança de Hope haviam encontrado a realidade.
Quando ele chegou ao laboratório, Seddon estava sentada em um banco na grande ilha central. Havia um par de tablets e uma caneca fumegante de café à sua frente. Ela estava com os cotovelos apoiados no balcão, cobrindo o rosto com as mãos. Oi, e cumprimentou o Ob. Ela olhou para cima, assustada. Ah! Não ouvi você entrar. Tudo bem. Seddon sorriu de leve. Tirando o fato de estarmos afundando numa lenta espiral para as nossas mortes, prestes a nos chocarmos contra um planeta infernal, estéril e cheio de areia? Sim, tudo ótimo. Ele sorriu com ironia. Então, o que você acha de Ripley? É óbvio que ela já viu essas criaturas antes, respondeu Seddon, franzindo a testa. Onde, como, quando e por quê, não tenho a menor ideia. Mas gostaria de falar com ela. Se você acha que vai ajudar. Ajudar? Perguntou Seddon, confusa. Você sabe o que quero dizer, respondeu o Ob. Delicadamente, ele colocou o maçarico de plasma no banco. Bem, tenho pensado nisso, e disse ela, sorrindo. Sei que você está no comando, e com certeza sei no que tem pensado nos últimos dias. Ah, é? Perguntou o Ob, encantado. Gostava de vê-la sorrindo. Não andava vendo muitos sorrisos ultimamente. Módulos de fuga, e disse Seddon. Talvez tentar ajustar os computadores de navegação das naves, para que elas aterrissem a uma curta distância uma da outra e da mina. Ob tamborilou no banco. Se chegarmos juntos, haverá comida e suprimentos suficientes por uns 2 anos. Aquelas coisas também estarão lá. Um homem prevenido vale por 2, já afirmou Ob. Com isso aqui? Perguntou Seddon, cutucando o maçarico de plasma. Seu riso amargo tirou o sorriso que tinha no rosto. Talvez não tenha mais criatura nenhuma lá embaixo, no fim das contas. Pode ser que todas tenham embarcado na Delila. Ou pode haver uma dúzia ou mais. Seddon se levantou e começou a andar pelo laboratório. Pense nisso. Elas estavam incubadas nos mineradores. Vimos isso. Elas saíram de dentro deles. Talvez implantadas por aquelas coisas presas nos rostos. Não sei. Mas, se esse for o caso, temos que supor que qualquer um que tenha sido deixado para trás está infectado. 16 na Delila. 6 na Samson. Seddon assentiu. Então há 18 na mina, completou o Ob. Se chegar a esse ponto, prefiro derrubar a Marion, retrucou Seddon. Mas não precisamos pensar nisso agora. Você sabe algo que eu não sei? Não, mas talvez eu esteja analisando a situação de uma forma diferente. Ob franziu a testa e levantou as mãos, um pouco perdido. Como? A nave dela. É daquelas que percorrem o espaço sideral. É usada para transportar passageiros por distâncias curtas ou como bote salva-vidas por longos períodos. E uma câmara de estase para nós 9. Não importa, já afirmou Seddon. Olhe. Ela passou um dos tablets para Ob. No começo, ele não entendeu bem o que estava vendo. Era uma imagem antiga de um barco salva-vidas. Perdido no meio do mar na terra, abarrotado de pessoas, com uma vela feita de camisas e remos quebrados, cheio de sobreviventes maltratados pendurados no bote, comendo peixes ou espremendo água potável de coletores de umidade colocados às pressas nos mastros. Hoje, finja que sou burro, e disse Ob. Estou no comando, sim. Mas finja que sou burro. Então, explique. Uma câmara de estase para nós 9, e repetiu Seddon. Temos que equipar a nave com o máximo de suprimentos que pudermos. Programar uma rota para a Terra, ou pelo menos até o sistema solar. Disparar os motores até o combustível acabar e viajar o mais rápido que pudermos, próximos à velocidade da luz. E depois, nos revezarmos na câmara de estase. Nos revezarmos? Espantou-se Ob. Ela ficou à deriva durante 37 anos. Sim, mas há algo muito errado nisso. Eu ainda não chequei, mas o computador da nave deve ter dado algum defeito. Não havia nenhuma indicação disso quando verifiquei o registro. Você não está pensando nisso a fundo, Ob. A questão é que podemos sobreviver assim. 6 meses de cada vez, um de nós em estase, os outros 8 sobrevivendo. 6 meses em um espaço confinado? Aquela nave foi projetada para 5 pessoas, no máximo, e para viagens curtas. 8 de nós. Vamos acabar matando uns aos outros. Ele balançou a cabeça.
E quanto tempo você acha que isso vai levar? Seddon ergueu uma sobrancelha. Bem, anos. Anos? Talvez 3 até alcançarmos o sistema solar, e então? É impossível. Disse ele.